E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Antônio Júnior e neste vídeo nós vamos conversar sobre o pecado. É algo que nos prejudica tanto na vida com Deus, é algo que nos envolve, né? E muitas vezes é tão difícil nos libertarmos dele que nós pensamos até em desistir. Aliás, tem muitas pessoas que saem da presença de Deus, se desviam dos caminhos do Senhor, porque elas simplesmente não conseguem vencer essa batalha. Então eu vou te dar algumas dicas, eu vou te mostrar o que realmente funciona na luta contra o pecado. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica aqui no botão abaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho também para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Bom, talvez você entrou aqui nesse vídeo querendo que eu te desse uma fórmula mágica. Eu vou orar essas palavras exatamente, eu vou ser liberto do pecado. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: o pecado, ele vai fazer parte da sua vida enquanto você estiver aqui na terra. Isso mesmo. Quando Jesus veio a essa terra, ele veio justamente para nos libertar da escravidão do pecado. Preste atenção. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Por quê? Jesus disse lá em João capítulo 8 que aquele que pratica o pecado se torna escravo dele. Mas se o Filho vos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Então Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. Por quê? Porque o pecado sempre vai fazer parte da nossa vida. Não tem como você passar um dia sequer sem pecar em pensamento, com atitudes, com palavras, certo? Mas isso não quer dizer que você agora é escravo do pecado. Lá em Gálatas capítulo 5, o versículo 1, está escrito o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não voltemos mais a um jugo de escravidão. Então, o problema, vamos assim dizer, não é quando você peca. O problema é quando você se torna escravo daquele pecado. Porque você pode às vezes cometer um erro, um pensamento que vem na sua mente, você acabou cobiçando uma coisa do mundo ou uma pessoa, você acabou mentindo e aquilo ali você pede perdão, Deus ele te perdoa, mas se você continuar naquela prática, aquilo ali vai trazer a morte espiritual. Você vai se afastar de Deus e pode chegar um momento que você vai estar com o coração tão endurecido pelo pecado, porque o pecado ele endurece o coração e vai fazer com que você não consiga mais orar, não consiga mais buscar o Senhor. Significa que você foi longe demais e agora você precisa clamar a misericórdia de Deus e pedir para Ele te tirar novamente desse jugo de escravidão. Nós vemos um exemplo muito claro disso quando o Faraó ele resistiu, ao chamado de Deus ali através de Moisés para libertar o povo da escravidão do pecado. E por causa disso a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. É como se fosse assim, Deus viu que Faraó não queria de jeito nenhum, mesmo diante de tantos sinais, tantas pragas que Deus foi enviando, mesmo assim ele não queria. Aí chegou um momento que é como se Deus dissesse, agora nem eu quero, então eu não quero que você se arrependa mais. É mais ou menos isso. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justo. Então chegou um momento que Deus queria que Faraó sofresse as consequências, para ele ver o quanto é ruim desobedecer a Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque nós estamos no tempo da graça, sim, no tempo da misericórdia, mas nós não podemos brincar com Deus, porque a Bíblia diz, ninguém se engane, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, aquilo ele vai colher. Então, enquanto você continuar lutando contra o pecado, você vai recebendo a misericórdia de Deus. Deus, ele vai te perdoar, Deus vai derramar graça. Mas se você não quiser sair do pecado, aí nem Deus vai fazer alguma coisa, porque Deus ele te dá o livre-arbítrio, Deus te dá o poder de escolha, tá bom? Então algo muito importante, antes de nós continuarmos essa mensagem, é você fazer uma breve reflexão aí. Será que eu realmente estou disposto a abandonar o pecado? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque muitos de nós ainda queremos continuar praticando aqueles pecados ocultos, sabe? Muitos de nós não estamos querendo ainda abrir mão daquele contatozinho que a gente tem no celular, sabe? Aquele aplicativo, aquele site que você entra, aquela pessoa que você fica flertando ali na internet. Então, você precisa chegar a essa conclusão. Eu não quero mais o pecado na minha vida, isso tem me feito mal, isso tem atrapalhado a minha caminhada com Deus. Então, enquanto você não chegar a essa decisão, você não vai ter força para vencer o pecado.
A Bíblia diz que Daniel, ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então, eu me lembro que quando eu me converti, foi há 18 anos, hoje eu tenho 36, eu me converti com 18. Eu tomei a decisão como Daniel, de não me contaminar com este mundo mais, não ser mais amigo do mundo, sabe? E eu vou te dizer, não foi fácil, mas hoje eu estou aqui firme com o Senhor, graças a Deus não me desviei, passei por momentos sim de frieza, momentos de desânimo espiritual, mas nada me abalou, nada me deixou prostrado, eu não me afastei totalmente do Senhor, porque eu tomei uma decisão firme, e foi essa decisão firme que me ajudou a permanecer firme nos caminhos de Deus. Ao mesmo tempo eu vi muitos amigos meus, irmãos de igreja, que não resistiram às tentações do mundo, porque eles ainda não tinham tomado essa decisão. Então é muito importante que você decida aí no seu coração firmemente não voltar mais a ser escravo do pecado. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu me converti, eu fiquei sabendo que o sexo antes do casamento era pecado. E Deus, ele não aprova isso, né? Lógico, Deus não vai deixar de te amar, Deus não vai deixar de te abençoar, mas é algo que desagrada a Deus, porque nós devemos ter essa intimidade com a nossa esposa, com o seu futuro cônjuge. Então, não é algo para você desfrutar com qualquer pessoa, e mesmo que você ame o seu namorado, quem ama espera de verdade. E foi o que eu fiz. Eu tomei essa decisão, tive alguns relacionamentos, mas eu tinha uma decisão. Eu só vou me deitar com a minha esposa, com a mulher que Deus colocar no meu caminho. Então, graças a Deus, eu me casei virgem com 28 anos, a minha esposa também. Isso eu estou te contando para servir de exemplo, porque muitas vezes a gente usa desculpa, né? Ah, mas ninguém consegue resistir. Lá na minha igreja mesmo, ninguém faz isso que você está falando, pastor. Mas eu quero te dizer, tem muitas pessoas sim, que decidiram firmemente não cair nas ciladas do inimigo. E foi isso que me ajudou, sabe? Essa decisão a permanecer fiel ao Senhor, buscando a Deus. Hoje eu vejo quanto valeu a pena, sabe? Então sempre vale a pena obedecer a Deus. Então nós vamos ler uma passagem aqui. Ontem eu gravei um vídeo aqui no canal falando da passagem de João capítulo 15, o versículo 1 e o versículo 2. Mas hoje eu vou ler para você aqui, ó, João capítulo 15, o versículo 3, ó. E diz assim, ó: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus falou isso para os discípulos. Ele disse o seguinte: olha, vocês já estão purificados, porque vocês estão guardando a palavra no seu coração. Então, o salmista disse lá no Salmo 119: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então isso é a principal coisa que você deve fazer. Você deve guardar a palavra no seu coração para você praticar no dia a dia, para você preencher a sua mente com a palavra, para você não deixar que a maldade do pecado entre na sua vida, tá bom? Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 8: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então é muito importante você entender uma coisa: Deus se revela para aqueles que estão vivendo em santidade, para aqueles que têm guardado a pureza da palavra dele no seu coração. Então isso quer dizer também que o pecado ele suja a nossa vida, a nossa alma, sabe? E é por isso que a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, o versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça, ou seja, de toda maldade. Então, o pecado ele suja a nossa alma, nos faz sentir derrotados, achamos que não vamos dar conta de andar com Deus, sabe? Nós ficamos pessimistas, isso tudo atrapalha a nossa vida espiritual. Mas quando nós nos arrependemos e confessamos a Deus, viu, irmãos? Você não precisa confessar para ninguém nesse mundo o seu pecado. Você confessa somente para Deus. Não precisa confessar para o pastor, para padre, para ninguém. Confesse para Deus. Mas caso você sinta a necessidade de se abrir com algum irmão de confiança, né? Um homem se abrindo com homem, mulher com mulher, aí a Bíblia diz que se nós confessarmos uns aos outros, seremos curados. Então muitas vezes eu já fui curado, eu já recebi força espiritual quando eu me abri com alguém de confiança, sabe? Então aqui diz que nós somos purificados quando nós confessamos os nossos pecados. E é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem para você uma vida limpa, uma vida de pureza, de santidade. Mas você precisa fazer essa escolha.
E muitas vezes a gente acha assim, mas agora Jesus já entrou na minha vida, nunca mais vou cair naquele mesmo pecado. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, que se estamos com Cristo, tudo se fez novo e as coisas antigas já se passaram. Ou seja, isso está falando na vida espiritual. Quando você entrega sua vida para Jesus, o sangue de Jesus ele te perdoa, ele apaga o seu passado e você agora se torna uma nova criatura. Você nasceu de novo espiritualmente, mas você deve se lembrar que você é corpo e você é alma também, você não é só espírito, você é o conjunto desses três. Então você habita ainda em um corpo, que é um corpo carnal, esse corpo está contaminado pelo pecado, e o próprio Paulo disse, miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Porque Paulo chegou à conclusão, o bem que eu quero fazer muitas vezes eu não faço, mas o mal eu estou sempre fazendo. Então, você ainda tem que entender, você está neste mundo e você está usando esse corpo, né? Essa capa que Deus te deu para você habitar nesse mundo. Mas esse corpo, ele ama o pecado, as coisas deste mundo. E é por isso que você muitas vezes tem que fazer um jejum. Muitas vezes você tem que orar. Por quê? Para matar a sua carne. Porque a sua carne deseja, cobiça as coisas dessa terra. Então, você tem que entender que não é porque você se converteu, você entregou sua vida para Jesus, que você nunca mais vai pecar, nunca mais vai ter desejos pecaminosos. É lógico que não, porque você ainda tem as vivências do passado, você tem as memórias, as sensações que o pecado trouxe. Então tudo isso ainda está na sua alma, está alojado aí dentro de você. E a cada dia você precisa deixar que a palavra de Deus te purifique, que ela te limpe. Amém? A palavra de Deus vai mudar a sua maneira de pensar. É por isso que Paulo disse, você transforma o mundo, você transforma a sua vida, renovando a sua mente com a palavra de Deus. Amém? Eu quero ler para você uma passagem que está aqui em João, capítulo 8, o versículo 31. Olha o que Jesus disse. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia. Olha que bênção, né? Jesus disse, a verdade vai vos libertar do pecado. Então, irmãos, nós precisamos deixar que a palavra de Deus, ela nos liberte dia após dia. É um processo, viu? A santificação é um processo. Não adianta você querer virar o cara mais santo do mundo, a pessoa mais santa do mundo da noite para o dia. Não, é a cada dia, de acordo com as suas decisões, como eu falei, você tem que ter o propósito firme, senão você não vai conseguir se libertar. E por que a Bíblia nos liberta? Porque quando nós olhamos para a nossa vida e nós olhamos para a palavra de Deus, é como se a palavra de Deus fosse um espelho da nossa alma. A gente começa a ver tudo aquilo que a gente está fazendo de errado. E como você vai saber aquilo que está errado se você não conhecer a palavra? Então é muito importante que a cada dia você continue ouvindo a palavra. Você que talvez tem dificuldade para ler e entender a Bíblia, continue ouvindo aqui as mensagens que eu coloco, as pregações, sabe, de outras pessoas que ensinam a Bíblia. Porque você a cada dia vai tendo um entendimento maior e você vai poder ser transformado pela palavra. Bem, lá no Salmo 119, o salmista disse, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Amém? Então, a melhor maneira para você vencer o pecado é você viver de acordo com a palavra de Deus. Isso não quer dizer que você não vai ter sentimentos, desejos pecaminosos, mas quer dizer que você não vai se render ao pecado. Você pode até cair uma vez, outra vez, mas vai ser um acidente na sua vida. Não vai ser algo que vai te trazer paz. E um dos sinais de que uma pessoa foi salva por Jesus é que ela não se sente bem mais quando ela comete um pecado. Ela pode fazer isso oculto sem ninguém saber, mas dentro dela vai ser um caos, ela não vai se sentir bem. O próprio Davi, quando ele estava pecando, contra Deus, ele estava em desobediência, ele disse, os meus ossos se envelheceram, a cada dia mais eu senti a tristeza, a depressão, a angústia na minha alma, porque eu sabia que eu estava devendo, eu estava contra a vontade de Deus. Então, se você entrou nesse vídeo querendo uma fórmula mágica, eu quero te dizer, depende muito mais de você do que de Deus. Porque Deus ele já te deu Jesus, ele já te deu a palavra dele e agora cabe a você lutar contra o pecado. Não vai ser fácil, sabe? Tem pessoas que dependendo do nível que a pessoa se aprofundou no pecado, aquilo demora meses, demora anos. Eu vejo um exemplo, o cigarro, a bebida,
Às vezes é um vício que afetou o seu corpo, é algo fisiológico, a pessoa sente falta daquilo ali. Então, você precisa, às vezes, ter que tomar um remédio, né, para ajudar. Às vezes você vai ter que tomar outras atitudes, né? Talvez fazer um tratamento. Por quê? Às vezes é algo que falta no seu corpo, é uma substância. E é por isso que não é pecado cristão procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, porque é lógico, nós cremos que é Deus que nos cura, Deus que nos liberta, mas muitas vezes Deus pode usar sim um medicamento, pode usar um conselho de uma pessoa que estudou aquilo, sabe? É como se você, por exemplo, tivesse uma dor de cabeça. Você não vai tomar um remédio para dor de cabeça? Vai tomar. E se você tiver com um problema mental, um problema emocional, não tem nada a ver você procurar um profissional que estudou aquilo ali, tá certo? O nosso cérebro, irmãos, é muito complexo. Deus nos fez com um corpo muito complexo. Então nós precisamos sim analisar todas as questões, mas principalmente você pode ser liberto somente com a palavra. Eu não estou dizendo aqui que a oração não é importante. A oração é muito importante, mas se você só orar, você não vai saber como conduzir a sua vida, como se alinhar com a palavra de Deus. Tem muita gente que faz campanha de oração, elas sobem aos montes e ficam orando, mas aí quando vê, elas voltam para o mundo e elas não conseguem se manter firmes, porque a mente delas não está cheia da palavra de Deus. Então é muito importante você meditar na palavra. A Bíblia diz lá no Salmo 1, depois você lê aí na sua casa, bem-aventurado é aquele que medita na palavra dia e noite. E o que seria meditar na palavra? É você ficar pensando e pensando o tempo todo na Bíblia, nos versículos, nas pregações, nas mensagens, entendeu? É você, da mesma forma que você tem o costume de pensar nos seus problemas, você não para de pensar naquilo, comece a criar esse hábito, comece a pensar na palavra, guarde um versículo, ainda que você não leia muitos capítulos, leia poucas coisas, mas com muita atenção. Você vai ver que a palavra ela vai te transformando dia após dia. Bem, mas a oração também é importante, o jejum, tudo isso é importante, a comunhão com os irmãos, isso fortalece a nossa fé. Principalmente, não aceite viver escravo do pecado, porque assim você não vai cumprir os propósitos de Deus, amém? Lá em Hebreus capítulo 12, o escritor disse o seguinte: olha, se vocês quiserem correr a carreira cristã, ou seja, cumprir o chamado de Deus, vocês devem abrir mão de duas coisas, do pecado que nos envolve e dos embaraços desta vida. Bem, então às vezes não é só o pecado que te atrapalha, mas às vezes é uma pessoa, é um relacionamento, coisas que vão embaraçando a tua vida. Às vezes é ficar assistindo série na Netflix. Como que você vai, por exemplo, guardar puro o seu coração se os teus olhos estão sempre cobiçando fotos na internet, fotos sensuais, você está sempre valorizando demais o seu corpo, querendo mostrar isso para as pessoas? Assim você nunca vai ser liberto do pecado. Mas quando você decide viver conforme a vontade de Deus, porque você já entendeu que o pecado te faz mal, que ele te prejudica, ele te leva para a morte, aí você não vai querer isso mais para a sua vida. Bom, então às vezes, infelizmente, não é através do amor, mas é através da dor que a gente muda de vida. E que você não venha esperar ser disciplinado por Deus, venha sofrer consequências terríveis, ruins, desagradáveis, mas que você venha servir a Deus por amor, porque você quer estar na presença dele, porque você ama viver em santidade. Bem, que você possa tomar essa decisão a partir de hoje. E agora eu quero fazer uma oração por você. Vamos unir a nossa fé, irmãos. Eu tenho certeza, Deus ele tem planos maravilhosos para nós e principalmente uma liberdade. Deus não quer que você seja escravo de nada, mesmo que seja uma coisa pequena, um cigarro, uma bebida, uma pessoa que é tóxica também, que te atrapalha. Deus não quer que você seja escravo de nada. Bem, vamos orar então, feche os seus olhos e vamos nos concentrar na presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença e queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus e quando nós entregamos nossa vida para Jesus, ali o Senhor nos deu a liberdade. A cada dia o Senhor tem nos libertado, Pai, mas eu confesso, meu Deus, que tem sido difícil manter a santidade, manter os nossos caminhos puros. Oh, meu Deus, ajuda-nos a cada dia a nos libertar e tira do nosso caminho, da nossa vida, Senhor, tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Oh, Senhor, nós temos sido rodeados pelo pecado, pelas tentações, mas eu creio que se nós decidirmos firmemente no coração não nos contaminarmos, o Senhor vai nos honrar,
o Senhor vai nos dar o escape, o Senhor vai nos dar força para resistir ao mal, à tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os embaraços dessa vida e principalmente nos revela qual é a Tua vontade, nos revela aquilo que temos feito de mal, como o próprio salmista disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me nos caminhos eternos. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, estou muito feliz por você ter ouvido essa mensagem. Continue me seguindo aqui no YouTube. Eu também escrevo mensagens todos os dias no Instagram, no Facebook, tudo para te ajudar na caminhada. Bom, se você ainda não acessou o meu site também, vai lá, www.pastorantonojunior.com.br. Lá eu escrevo mensagens separadas por temas, né? Casamento, namoro, situações de crise, tantas coisas lá para te ajudar. Bom, Deus abençoe e não se esqueça de compartilhar essa mensagem com seus amigos. Grande abraço.